No capítulo 1 de Mateus, o versículo é o 19. O Senhor me deu essa palavra, o Senhor quer falar aqui nessa noite com a amada igreja. Eu já tenho falado, mas Ele quer falar sobre relacionamento. O Senhor quer falar, aleluia, sobre vida sentimental. Aleluia. Foi a palavra que o Senhor falou, aleluia, comigo. Vida sentimental, relacionamento. Mateus, capítulo 1, versículo 19, que diz assim para mim e para você. Então José, seu marido, como era justo e não queria difamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Senhor. Nessa noite, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que eu diminua e o Senhor cresça, porque assim é necessário. Meu Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, meu Pai, mas que venha assim, Senhor, o Senhor me usar, meu Pai, da tua amada igreja, como o Senhor já falaste comigo nessa noite, através dessa palavra. Pai, toma os corações, que essa palavra venha cair em terra fértil, Senhor amado, Deus querido. Pai amado, eu não sei pregar com eloquência, meu Pai amado, mas eu sei falar o que o Senhor manda. Então por isso eu estou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Poder se assentar, glorificando a Deus. Assustadoramente, cada dia que passa está pior. Também temos visto crescer muito homens assassinando suas esposas, mulheres também matando seus cônjuges. Um relacionamento de um namorado de jovens que muitas das vezes não dá certo, se frustra e um quer matar o outro. Nós temos visto hoje em dia essas coisas acontecendo com frequência e assustadoramente. E quando a gente vai olhar para essa história de José com Maria, a Virgem, é uma história que eu creio que todos já conhecem. A Virgem que conceberia e daria a luz ao Filho de Deus, a Jesus. Ela era noiva quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela foi a escolhida, que ela geraria o Filho de Deus. Agora você imagina uma virgem prometida para casamento, aleluia, aparecer grávida da noite para o dia, trazendo para a nossa vida hoje, pensando como é que você iria reagir, varões que estão aqui, como seria o comportamento dos homens que estão nessa noite aqui, se a sua noiva, porventura, chegasse para você e dissesse que estava grávida, ela sendo virgem. Com certeza seria assustador. Com muita certeza, do jeito que está hoje, iria querer matar, iria querer terminar o relacionamento na hora, defamá-la. Mas nessa história que nós vemos aqui, nada disso aconteceu. José ali, eu creio que ele ficou assim em chão naquele momento. E ele quis fugir para não acusar a sua amada. E quando ele foi dormir, o anjo do Senhor veio sobre José e falou: José, não tema receber Maria, porque a criança que está no ventre dela é o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. O nome dele será Jesus. E o que nos mostra ali que José, no mesmo instante que aquele anjo veio sobre ele, ele abraçou aquilo. Ele não duvidou. Ele simplesmente creu e se casou e tomou Maria como tua esposa. E o que me chama a atenção
é que ele não duvidou em momento nenhum. Por quê? Porque ele temia. Ele tinha temor do Senhor. E ele sabia que realmente era um anjo de Deus falando com ele. Sabe por quê? Porque eu creio que ele tinha intimidade com o Senhor. E é o que está faltando hoje em dia, de repente na minha vida e na tua. Temor, confiança em Deus. Foi falado aqui de chutar balde, e eu falo de jogar toalha. Muitas das vezes nós estamos vivendo relacionamentos, conhecemos uma pessoa, e quando o Senhor falava comigo sobre essa palavra, ele palestrava ao meu coração, e ele me fez lembrar até a minha vida, quando eu conheci meu esposo. No começo, a gente conhece, é uma maravilha, né? O coração acelera, a mão soa, né? O corpo dá sinais. E ali nasce aquele desejo, aquela paixão. E no começo do namoro, do noivado, é aquela maravilha, aquela bênção. Mas depois que eu me casei, um mês depois, eu queria matar meu marido. É verdade. Eu falei, não, Senhor, não é ele que era para ser. Eu não quero continuar casada, porque eu vi barreiras. Eu vi coisas que estavam acontecendo no nosso relacionamento de nós, eu e ele, que eu não queria tolerar, que eu não queria suportar. E eu tentei dar entrada até no divórcio. Eu conversei com o meu pastor, com a esposa dele, várias vezes, vamos separar porque não está dando certo. E meu esposo ali também, aquela confusão, e foi uma tremora, irmãos, foi uma peleja muito grande. Até que o Senhor falou comigo. Até que o Senhor um dia falou para mim, lá em Mateus 19:5, que deixa o homem, seu pai e tua mãe unir-se a tua esposa, seriam uma só carne, e o que ele e o homem não vai separar. E eu me recolhi a minha insignificância e falei, Senhor, me perdoa, porque o que está acontecendo hoje em dia em muitas vidas é que nós não queremos tolerar mais nada. Não queremos tolerar um ao outro. Ficamos olhando o defeito do nosso cônjuge todo o tempo. Quando no namoro era tudo maravilha. Quando no namoro, no noivado, era uma bênção. O Senhor falava comigo lá na minha casa. Aleluia, tem pessoas lá naquele lugar hoje que está com casamento por um fio e está falando, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém aqui nesse lugar: não acabou. Ainda existe vida. Porque você imagina se José tivesse jogado a toalha. Você imagina se José não tivesse dado ouvido ao anjo que desceu do céu para falar com ele. Deus tem um plano para nós. Se por causa de uma decepção, se imagina, por causa de uma decepção, nós vamos não aceitar com humildade, como que vai ser? Aqui tem jovens, tem casados. Eu acredito que pessoas num relacionamento ainda começando, e muitos relacionamentos já maduros, que já passou por pelejas, que já suportou. Mas tem pessoas ainda aqui, porque eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu sei que ela está causando efeito em alguém aqui, porque por isso o Senhor mandou que falasse dessa maneira. E eu tenho um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela lutou pelo meu pai 21 anos. O meu pai nas drogas, o meu pai ímpio, e minha mãe se voltou para o Senhor, e é apaixonada, amando meu pai até hoje. E há 2 anos atrás, a gente orando, ela orando, o meu pai voltou para casa. Muitas traições, teve vários relacionamentos com filhos na rua. Mas eu quero que você e eu entenda nessa noite que como Deus tem propósito na nossa vida, nós precisamos suportar, ser fortes.
Nós precisamos, aleluia, dar ouvido à voz do Senhor. Às vezes nós queremos passar à frente de Deus, não queremos esperar nem o Senhor enviar um anjo para falar conosco, como Ele fez com José. Muitas das vezes queremos nos precipitar em tomar decisões que naquele momento não é para nós tomarmos, é para orar, é para pedir a direção do Senhor, é para falar: Senhor, é para mim, é para eu fazer. Porque o índice de mortalidade hoje em dia, por conta de relacionamento, está muito grande. E vida sentimental desestrutura a pessoa. Você pode ver que quando uma pessoa está sofrendo por amor, sofrendo uma doença, enfermidade do coração, eu digo no sentimental, ela fica desestabilizada no trabalho, na escola, fica sem paciência muitas das vezes com outras pessoas. A vida sentimental, ela mexe muito com o ser humano. Hoje é culto da família. E a família é o maior projeto de Deus na terra. E por isso eu acredito que o Senhor está tendo esse amor e esse carinho para tratar com vidas aqui hoje, com famílias aqui hoje, com pessoas adultas aqui hoje. E o Senhor frisou bem grande assim nos meus olhos: tolerância. Tolerância. Às vezes nós achamos que nós estamos certas, mulheres, mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Será que nós estamos certas sempre? Será que nós não estamos transferindo a nossa culpa para o nosso esposo, para o nosso noivo ou namorado o tempo inteiro? Será que nós também não temos que olhar para nós mesmas e tolerar mais, ser mais paciente? Homens, será que vocês estão amando as vossas esposas, como diz também a palavra, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida assim por ela? Porque essa história de Jesus, de José e de Maria é uma história de amor, de paciência, de humildade. Quando ele erra, eu quero entender, eu preciso entender. Quando eu erro, ele precisa entender. Porque a Bíblia vai dizer que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de arrebentar. Jesus estava nesse relacionamento com José e de Maria, ele estava. Maria era uma mulher de Deus e José também. E Jesus estava entre o relacionamento deles. E o Senhor mandou perguntar para alguém nessa noite: será que o Senhor está dentro desse relacionamento? Será que você convidou Jesus para fazer parte do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento? Porque se você convidou ele, você vai passar pelas decepções, você vai passar pelas lutas, pela dor, você vai conseguir passar, porque Jesus vai passar com você. Porque de repente o plano que o Senhor tem na tua vida é maior do que você possa imaginar. Porque será que José e Maria tinham noção do plano que Deus tinha através dessa gravidez? Que aos olhos do José ali era, eu imagino, um homem hoje, a esposa, a noiva chegar para ele: estou grávida. Como assim? Eles não imaginavam o plano que Deus tinha naquela história. O que ia acontecer através da vida deles. A gente olha na Bíblia, a gente vê, a gente acha assim: é só uma história. Não, aconteceu de verdade. Se você parar e analisar, aconteceu isso. Da Virgem e de José. E eles passaram pela luta. Eles passaram pelaquela adversidade.
Nessa noite, Jesus quer que você passe por essa luta, que você passe por essa adversidade. Ele quer sarar corações nessa noite. Ele quer curar traumas aqui nessa noite. Eu tentei suicídio 3 vezes na minha vida por conta de problemas sentimental. Eu tinha um problema sério com relacionamento. Todos os relacionamentos que eu me envolvia era frustrado. E eu tinha um sonho de me casar, vestida de noiva, de ter uma família. Mas aquele projeto que eu tinha foi frustrado por várias vezes. E eu tive vários relacionamentos, todos frustrados. E por não suportar, eu tentei suicídio. Quando o pai dos meus filhos me largou pela primeira vez, não era casado, eu morei com ele. Tive 4 filhos. E ele me traía com a vizinha do lado da minha casa. E por várias vezes eu não suportei. E eu tentei tirar minha vida porque ele me largava e ia para morar com outras mulheres. Olha como é que a vida sentimental, ela influencia no teu dia a dia. Mas quando eu conhecia Jesus, oh, aleluia. Quando eu comecei a caminhar para a casa do Senhor, 20 anos no Espiritismo, Glória. Era uma mãe pequena de um centro espírita. Jesus me arrancou do lamaçal do pecado. Ele mudou não só a minha vida financeira, família, mas ele mudou a minha vida sentimental também. Os traumas que eu tinha de relacionamentos passados, eu acredito que ele começou a influenciar o meu relacionamento até atual, quando eu me casei com meu esposo ainda. Mas eu falei, Senhor, não pode acontecer com o que já vinha acontecendo há anos atrás. E eu comecei a me olhar e ver os defeitos em mim. Então minha vida com meu esposo começou a mudar. Eu comecei a ceder quando ele estava firme e irresistível. Eu comecei a ceder. Coisa que eu não fazia, era tudo ferro e fogo. Eu fui abandonada, criada eu criei meus filhos sozinha depois que meu esposo foi embora. Então eu achava que eu que decidia isso, eu que fazia aquilo. Eu queria tomar rédea, eu queria tomar frente. E nós mulheres não nascemos só para isso. Precisamos, aleluia, ser submissas. Não ser pisadas, submissas. Precisamos entender o nosso lugar ao lado dos nossos esposos, para que as coisas venham fluir, para que a vontade do Senhor venha se cumprir na minha e na tua vida. De repente você está aqui nessa noite passando por problemas que de repente eu já passei lá atrás. E eu quero dizer para você, ceda, ouça a voz de Deus. Deixa Jesus falar com você. Perdoe. Ame mais. Ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Ou ele não faz dessa maneira, ou ele não está desse jeito. Faça você. Seja você uma bênção para seu esposo. Seja você uma bênção para tua esposa, para o teu namorado, para o teu noivo. Seja você uma bênção dentro da tua casa. Porque o nosso maior ministério começa lá dentro da nossa casa. E se não houver concordância, se não houver amor, cumplicidade, a igreja vai falir. Mas aí como que seria? Se não houver amor dentro da tua casa, concordância, confiança, ela é insegura. Jesus tirou isso de mim. Jesus quer mudar a vida hoje aqui nesse lugar, nessa noite.
Jesus quer transformar o teu relacionamento, como Ele fez com o de José e de Maria. Foram bênção e eram novos, um casalzinho novo, mas dando exemplo de gente grande. Casalzinho novo dando exemplo de gente adulta. E tem muito adulto vivendo como criança, mimados, que faz beicinho, bate pezinho, que tem que ser do jeito dela, do jeito dela. Não é desse jeito, é do jeito de Jesus. Quando você botar o Senhor e não a tua vontade em primeiro lugar, aí você vai ver Jesus trabalhar na tua vida. Aí você vai ver Jesus trabalhar dentro da tua casa, nesse relacionamento. Quando você para de fazer birra, de querer que seja do teu jeito. Não, se não for do meu jeito, eu não quero.